Fala, querido, graça e paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal mais uma vez. Vamos dar continuidade hoje ao nosso estudo, da primeira epístola, da primeira carta aos Coríntios, escrita aí pelo apóstolo Paulo. Hoje falando um pouquinho sobre o capítulo 4 dessa primeira carta. Se você não assistiu ainda o vídeo do capítulo 3, volta lá e assiste, porque tá tremendo. Tá muito especial. Nós fazemos uma explicação ali acerca da salvação e você não pode perder esse vídeo número 3. Amém? Então, antes de começarmos a 4, você dá uma pausa aí, depois volta para terminar de assistir essa de hoje, mas não deixe de assistir as primeiras, as 3 primeiras mensagens sobre esta epístola poderosa. Amém? Vamos lá, capítulo 4 dessa carta do apóstolo à igreja de Corinto. Precisamos entender o contexto da igreja de Corinto. Eles eram soberbos, autossuficientes, achavam que o conhecimento de Deus não poderia sobrepor o conhecimento que eles tinham adquirido. Então o apóstolo Paulo vem com essas epístolas tentar colocar as coisas no lugar, como pai espiritual da igreja. Ele, juntamente com os seus apoiadores, juntamente com os seus auxiliadores, melhor dizendo, ele vinha fundando igrejas em várias localidades, então ele vai escrevendo cartas a essas igrejas para acertar, para ajustar aquilo que precisava ser ajustado. Então ele fundava, elegia ali os seus presbíteros, os seus anciãos, aqueles que iam tomar conta da igreja, mas ele tinha que voltar fazendo manutenção, e é isso que ele está fazendo aqui, a igreja de Corinto. Tá? Só contextualizando um pouquinho para você entender o sentido da carta. No capítulo 4, ele vai falar especificamente aqui dos ministros de Deus, dos dispenseiros do ministério de Deus. Okay? Então, capítulo 4, versículo 1, olha lá. Que homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos ministérios de Deus. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Então vamos entender esses 3 primeiros versículos aqui. Deixa eu ler o 4 e o 5 também. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Amém? Nesses 5 primeiros versículos aqui, o apóstolo ele está falando acerca dos servos fiéis de Cristo. Então, alguns detalhes aqui. Nesse versículo 1, quando ele fala assim, nos considerem como ministros, algumas traduções vão colocar como servos. E esse como aqui você pode ver no capítulo anterior, no capítulo 3, dos versículos 21 a 23, como ministros, como servos. Mas como? De que modo? É só você ler um pouquinho aí antes na sua Bíblia, no capítulo 3, dos versículos 21 ao 23, que você vai entender esse como aqui. Tá? E mordomos, ou seja, dispenseiros do ministério de Deus. Tá? E versículo 2, o mordomo é fiel, e versículo 3, quando ele fala de algum juízo humano aqui, a gente precisa entender que esse juízo humano é o julgar do homem, que acontece naturalmente, o julgar do homem. Nós estamos vivendo essa era do julgamento do homem. Os homens julgam uns aos outros. É totalmente diferente do que nós vimos na aula passada também, no capítulo 3, versículo 13.
porque no capítulo 3, versículo 13, vai dizer assim, ó, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Aqui, nesse caso aqui, é o julgamento do Senhor. Né, o julgamento, como eu falei lá para vocês, das obras lá do Tribunal de Cristo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Tá? Continuando aqui, então Paulo no versículo 4 vai dizer que ele não se sente culpado, né, e quem pode julgar ele é o Senhor. E para fechar, no capítulo 5 ele adverte, portanto nada julgueis antes do tempo, ou seja, esse nada julgueis aqui é nada condeneis, né, antes do tempo, certo? Avançando. Dos versículos 6 ao 9, a gente vai ver aqui, né, uma verdadeira anunciação, né, um espetáculo aqui, tanto para anjos quanto para homens. Olha lá, do 6 ao 9 agora, eu vou ler do 6 ao 9. E eu, irmãos, apliquei estas coisas. Deixa eu só ajeitar um pouquinho aqui a nossa câmera. Ela está um pouquinho inclinada aqui. Opa, show, ótimo. Voltando, 6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Não ir além do que está escrito. Não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro, porque quem te fez diferente, e que tens tu que não tenhas recebido, né? E se o recebeste, por que te glorias, como se não o houveras recebido? Versículo 8, já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais, e quisera reinasseis para que também nós viéssemos a reinar convosco. Né? E por último, versículo 9 dessa parte, porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Então vamos lá? Deixa eu comentar isso aqui rapidinho com vocês. Versículo 6, quando ele fala assim, ó, estas coisas, e eu, irmãos, apliquei estas coisas. Que coisas? Coisas que ele está falando com eles desde o capítulo 1, desde o capítulo 1, que nós vimos lá, 1, 2, 3, né? Então ele está fazendo uma retomada daquilo que ele está aplicando para eles desde o capítulo 1 dessa carta poderosa, né? E aí ele vem no versículo 7 e ele vai dizer assim, ó, porque quem te fez diferente, né? Quem te fez diferente? E ele vai, né, tá dizendo assim, ó, Deus, só Deus que nos torna diferentes uns dos outros, é Deus que nos criou diferente, né? E se o recebeste, por que te glorias? A glória não é tua, porque quem te deu foi Deus. Amém? No versículo 8 ele vai esmagar a autoconfiança dos coríntios aqui, né? A soberba, a arrogância, olha lá. Já estáis fartos, já estáis cheios, já estáis ricos, sem nós reinais. E quisera reinasses para que também nós viéssemos a reinar convosco. Quisera eu que vocês lançassem mão da soberba para que vocês pudessem entender o verdadeiro sentido do reino. Amém? Versículo 9, ele faz um comparativo aqui, porque na época de Paulo, vocês devem se lembrar que os criminosos eles eram jogados, né, nas arenas com as feras lá, e eles eram um espetáculo para o povo, para divertir o povo. Você lembra disso, né? Aquelas arenas lá em Roma, né? E era muito comum isso acontecer, né, como espetáculo do povo, e ele está fazendo um comparativo aqui. Nós, apóstolos, somos como esses criminosos, né, e somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Né? Nós somos feitos espetáculos, né, diferente de vocês, coríntios, que se acham reis, que estão ali aplaudindo o espetáculo, rindo do espetáculo. E no versículo, agora avançando dos versículos 10 ao 13, ele vai falar acerca do lixo do mundo. Ele vai fazer um comparativo, né? A escória de todas as coisas. Olha lá,
10 ao 13. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos, e vós fortes, vós ilustres, e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome, sede, estamos nus e recebemos bofetadas e não temos pousada certa. E nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos. Por último, 13. Somos blasfemados e rogamos até ao presente. Até ao presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Era assim que os apóstolos eram considerados, eram assim que eles eram vistos, né, pelas pessoas ali, nas regiões ali que Paulo ia passando, né, após lá o início da igreja em Atos. E aí foi assim em Roma, né, foi assim, está sendo assim em Corinto e vai ser assim em muitos outros lugares, conforme a gente vai ver nos nossos estudos, certo? Agora do 14 ao 21, já encerrando, né, eu, Pai que gera, olha que coisa linda, versículo 14, não escreva estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos, como meus filhos amados, porque ainda que tivesses 10.000 tutores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Né? Quando ele fala de tutores aqui, ele está falando da mesma forma que a gente vê lá em Gálatas 3, tá? Gálatas 3, 24 e 25. Aí, entenda aqui a diferença. Ainda que tivesses 10.000 tutores, né, no versículo 15, em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque o pai é quem transmite a vida ao filho. Né? Então, Paulo está comparando aqui, olha, vocês podem ter muitos mestres, mas vocês, na realidade, né, muitos pais, vocês não têm noção da preciosidade que é ter um pai na fé, que te transmite vida. Né? Porque aí ele vai completar, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo, ou seja, eu sou pai de vocês na fé. Versículo 16. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará, e os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Né? Meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Então perceba quando ele fala aqui, ó, caminhos em Cristo, ele está dizendo dos caminhos que os apóstolos conduziam o povo, né? O caminho de acordo com a mescla do Espírito do apóstolo com o Espírito Santo na condução das pessoas a Cristo, né? O dispensar do Senhor em nós. Né? E quando ele fala assim, ó, como por toda parte, ele está dizendo assim, é o mesmo ensino em qualquer lugar. Eu não vou mudar o ensino porque a igreja X está se comportando de um jeito e aí na igreja Y eu não posso falar determinada coisa porque senão eu vou ofender as pessoas. Não. É o mesmo ensino em qualquer igreja. Não importa a característica da igreja, importa aquilo que está sendo passado, aquilo que o Espírito Santo transmite através do Espírito dos apóstolos na sua mescla ali, né, sendo um só com os apóstolos. Versículo 18, mas alguns andam ensoberbecidos, como se eu não houvesse de ir ter convosco, mas em breve irei ter convosco, e se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras do que andam ensoberbecidos, mas o poder. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Né? Quando ele fala o reino, ele fala da vida da igreja. Né? A igreja como reino não é só palavras, né? Não consiste em palavras. E aqui ele não está se referindo à palavra das escrituras, está se referindo às palavras vãs, né? Os conhecimentos humanos, né? Mas em poder. Tá? E aí ele vai finalizando já essa nossa aula de hoje, bem rapidinho, versículo 21. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Então ele manda Timóteo com a carta e está dizendo que ele vai
em breve, se o Senhor quiser e direcionar, ele vai ter com eles pessoalmente, né? E como eles querem que Paulo se comporte nesse encontro com vara, porque como pai espiritual ele pode admoestá-los com vara, ou com espírito de mansidão, né? O espírito de Paulo mesclado ao Espírito Santo. Então ele admoesta através da carta, né, que foi enviada através de Timóteo, e está dizendo que em breve vai ir ter com eles, e deixa uma opção ali para eles. Vocês começam a consertar a casa agora, ou, né, quando eu chegar aí, Timóteo vai me relatar o que está acontecendo, se resolveu, ou vai ter que ser, né, na vara. Então você vai escolher a demonstração, né, como pai espiritual, Paulo admoestar a igreja, ou, né, com o amor do espírito de mansidão. Amém? Então, capítulo 4 foi para conta, um capítulo também poderoso, e no próximo vídeo, sábado, a gente vai falar do capítulo 5, onde Paulo vai continuar esse tratamento aqui com a igreja em Corinto, né, falando mais especificamente do pecado na igreja. Então não perca aí os próximos capítulos, né? Aproveite aí já para curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Recomende o nosso canal para outras pessoas, né? Tem um diácono lá da CSN que faz uns estudos bíblicos, e olha aí o canal dele, esse aí, curte, né? Inscreva-se no canal e acompanhe os estudos. Recomende o nosso canal, amém? Nos ajude aí a divulgar essa palavra poderosa. Um grande beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.